Olá, pessoal. Bom, mais uma aula aqui, desenvolvimento e design de website, tá? Hoje eu vou explicar os conceitos antes de a gente começar a prática. E primeiro eu vou explicar o que é um site, tá? O que é um site? Um website, ou site, o sítio eletrônico do português, né, brasileiro, tá? Ou seja, é um conjunto de páginas, tá? Então, um site ele só pode ser considerado se ele tiver mais de uma página, né, para poder ser chamado de site. É um conjunto de páginas, tá? Páginas web, é claro. Isto é hipertexto acessível geralmente pelo protocolo HTTP na internet. O que seria esse protocolo? É aquele protocolo que você coloca no navegador, né, de sua escolha, tá? Então, para que você possa acessar o endereço dessa página, tá? E um conjunto, né, todo dos sites públicos existentes compõe o World Wide Web, que é o chamado www, tá? Então, eu vou tentar demonstrar para vocês aqui um pouquinho o que compõe uma página, tá? Vamos lá, então. Vou explicar um pouquinho aqui, antes da gente começar a desenvolver. Veja só, vou tentar desenhar uma página aqui para que você possa entender, tá? Então, vamos lá. Bom, então aqui, essa área que eu fiz aqui é o conteúdo da página, tá? É o conteúdo da página. Aqui acima, deixa eu colocar aqui, é a página, certo? E aqui que fica o protocolo e a URL, ou seja, né? Já vou explicar. URL, tá? Que compõe aqui, né, o protocolo e ou HTTPS, tá? Certo? Então, é que compõe. Deixa eu colocar uma barra aqui, fica melhor. Tá? Então, esse, né, é um desenho básico da página, tá bom? É um desenho básico da página. Vamos entender as nomenclaturas. A URL, tá? Deixa eu colocar aqui. É o endereço da página, tá? Então vamos entender primeiro para depois a gente poder seguir em frente, tá? Então aqui no slide, o que ele fala? Uma URL compõe, né, as páginas de um site organizado a partir de uma URL, né, e o endereço dela. Eu já vou, que é o endereço do servidor. Já vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, aqui é o URL. E esse link ele é navegado através do protocolo HTTP ou HTTPS, né? Que aqui embaixo seria o endereço. O endereço da página, tá? O endereço da página. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó, HTTP, vou colocar minúsculo, HTTPS, dois pontos, barra, barra, www.facebook.com. Opa, escrevi errado aqui, tá? Então, a gente precisa entender isso, tá? Então, estou dando um endereço aqui, tá? Então, isso é o que compõe uma página aí de um site, tá? Tudo bem? Bom, esse nome origem, a origem do www, que é World Wide Web, quem inventou ele, quem criou, na verdade, foi esse cara aqui, né? Tim Berners-Lee, tá? Que foi o criador.
a ideia dele era o quê? Como se fosse uma teia, né? Tá? Então ele comparou a sua criação como uma teia, né? Web em inglês, né? Aonde o quê? Vou desenhar aqui do lado. Seria assim, né? Rapidinho. Vou desenhar aqui rapidinho um exemplo básico. Olha só, como se fosse uma teia. Tá? Vamos fazer mais um aqui, para ficar bem claro o que eu estou explicando. Claro, estou desenhando bem rápido aqui. Bom, então, esse cara aqui simplifica, na verdade, o www, né? Que traduzindo, web, tá? Então, ele quer dizer o seguinte, que cada ponto dessa teia, né? Deixa eu colocar aqui, cada ponto dessa teia, deixa eu colocar aqui, ó, cada ponto dessa teia seria o quê? Umas páginas, né, do site, tá? Então, percebam, todas estão interligadas entre si, né? Então, seria a quê? As teias, os nós, né, ó, onde o quê? A hipertexto. Cada nó dessa teia é um local virtual onde há hipertexto. Nós já vamos explicar o que que é isso. Já vou explicar o que é isso, tá? Então, cada nozinho aqui seria, né, um endereço virtual, né, hipertexto. E o que seria hipertexto? Toda página, né, ela é mostrada ao usuário na linguagem, no hipertexto, né, chamado HTML, tá? Ou seja, por exemplo, vou abrir uma página aqui qualquer, tá? Vou colocar aqui, vamos lá. Essa do Google mesmo. Se você der um botão direito em qualquer lugar aqui da página e mandar aqui inspecionar, o que acontece? Ele vai mostrar para a gente aqui o código, tá? Ó. Esse código que está aqui é HTML, tá? Aqui tem CSS e outras linguagens, mas o básico aqui, o grosso, é o HTML, ó, tá? Que faz o quê? São hipertextos. Através desses códigos aqui, tá? A gente consegue criar uma página HTML, tá? Então, qualquer site que você acessar, vou acessar outra aqui, o UOL, por exemplo, tá? Deixa eu acessar o site do UOL aqui, tá? Ó, vou mostrar para vocês. Deixa ele carregar a página aqui do UOL. Se eu der um botão direito aqui e vir na propriedade inspecionar, ele vai mostrar também o HTML dessa página. Tá? Olha lá. Aqui, ó, HTML dessa página. Percebe que quando eu passo o mouse em cima, ele mostra a área para mim da página. Fica todo em azul aqui, ó. Ele demarca para mim a área. Tá ok? Então, toda a página ela é mostrada ao usuário em HTML. Tá? É hipertexto. Ok? Então, é isso que ele está explicando aqui. Então, ó, todo local da minha teia, né, todo ponto, né, da minha teia, nó, a gente chama de nó. O que seria esse nó? Essas bolinhas aqui que eu fiz igual uma teia de aranha, tá? Ele, o que que acontece? Ele é um endereço virtual através que você acessa através de hipertexto, tá? É um local, ok? Tudo bem? Então aí surgiu o nome www, o website, tá? Beleza? E essa linguagem é descrita, né, esse hipertexto é descrita por a linguagem, né, HTML, que precisa do quê? Do web browser. O que é o web browser? Os navegadores, né? Tem vários tipos de navegadores. No meu caso aqui, eu estou usando o Chrome,
Tá? Ó, se eu clicar aqui, ó, é o Chrome que está rodando aqui. Então, esse navegador consegue interpretar minha linguagem HTML para que possa mostrar o meu conteúdo da página aqui. Tá? Tudo bem? Então, quando você acessa uma página, por trás dela está cheio de código hipertexto, tá bom? Então, é isso que ele está representando aqui. E, claro, você também pode colocar algumas linguagens de programação, tá? Como PHP, ASP.NET, Java e assim por diante. E ele também roda, né, em vários sistemas operacionais. No nosso caso aqui, ele roda em Linux, Windows, tá? Então, macOS, ele roda em vários sistemas operacionais, ok? Então, vamos entender a evolução aí do website. E os sites, o propósito deles é diversos tipos de propósito. Existem vários segmentos. Por exemplo, né? Aqui no UOL é um site de notícia, né? É um site de notícia, né? Então, aqui é o Google para você localizar em busca, um site de busca, certo? Aqui, por exemplo, né, o Facebook, né? Já é uma rede social, tá? Já é uma rede social. Então, são vários segmentos, tá? Existe site de vários tipos, de propósito. Aqui eu escrevo alguns institucionais, de informações, né? Armazenamento de informações, aplicações, nem pode ser um e-commerce, né? Eu posso colocar aqui, por exemplo, americanas.com.br, é um e-commerce, né? Um site de venda, né? Então perceba que tem vários segmentos aqui, tá? Vários tipos de sites, vários propósitos de sites, certo? Então percebam que eu tenho vários segmentos aqui, tá? Tudo bem? Então serve para vários propósitos. Aí tem os comunitários, que é as ONGs, os portais, né? Parte financeira, site de banco e assim por diante. E essa evolução da web, ela descreve, né, em várias evoluções, que é a pré-web, passado, presente e futuro, que é a chamada web 1.0, web 2.0 e a 3.0, tá? Então, a evolução da web vem assim, ó, nessa sequência: pré-web, passado, presente e futuro, tá? Pré-web, que é a tentativa de tornar a internet útil, né? Foi quando lá surgiu a internet, tá? Lá anos atrás, décadas atrás, quando surgiu, né, a internet. Os serviços de informação oferecidos eram pequenos espaços. Por que surgiu? Pessoas queriam divulgar, né, seus produtos, suas páginas, ou sua regra de negócio, alguma coisa do gênero, alguma informação, né, mais aberta para mais gente, né? E aí, os usuários navegavam restrito a esse espaço, ele tinha uma série de burocracias, né? Soluções eram proprietárias, plataforma não aberta, então existia uma série de regras para você poder acessar essas informações. Isso lá atrás, quando surgiu, né, a web, né, que é o www, as páginas, né, na internet. Aí no passado, da web, que é chamado Web 1.0, criaram o quê? Hiperlinkagem em documentos, ou seja, né, lá em 89, ó, que era o quê? Através da URL, eu escrevi aqui nessa imagem, né, você conseguiria acessar essas informações, né? Quem teve a ideia? Esse cara aqui, ó, Tim Berners-Lee, que inventou a web, tá? Então tinha internet, mas e aí, o que fazer com ela? Ele criou a web para que você possa, né, juntar tecnologia, você poderia localizar, identificar algumas coisas. Por exemplo, né, você tem uma empresa, você poderia visualizar, você poderia trocar informações, certo? Ele queria alcançar uma grande quantidade de usuários, que é a tal da teia aqui, né? O desenho está aqui bem claro para vocês, certo? Deixa eu aumentar mais um pouco. Opa, aumentei demais, desculpem. Tá? Então, ele queria, a ideia dele, a princípio, era isso, conectar, né,
chegar mais a informação para mais gente ao mesmo tempo, tá? E para isso, precisou do quê? Né? Precisou criar a linguagem, que é o quê? Hypertext Markup Language, que é o HTML, tá? Cuidado, que o HTML não é uma linguagem de programação, tá? Tomem cuidado que HTML não é uma linguagem de programação, tá? Tá? É uma linguagem para representar o conteúdo em termos de página na web e de expressá-las em links. Claro que em links. Ou seja, você clicou aqui num link desse, ó, tá? Clicou num link desse, você vai para algum lugar, você é direcionado para algum lugar, tá? Tudo através de hipertexto, de linkagem, que está identificado aqui, tá? Hiperlinkagens em documentos, tá? Então, cuidado com isso daí. E para transportar esses documentos, ele precisou do quê? Do protocolo HTTP, né? Hypertext Transfer Protocol, tá? Então, ele precisou de um protocolo para levar essa informação para outro destino, ou seja, para levar de um nó para outro nó, através do endereço. Então, veio o protocolo HTTP e agora está no HTTPS, que é de segurança. Esse S aqui quer dizer páginas mais seguras, para você poder navegar, tá? Mas lá atrás, a princípio, é HTTP só. Ok? Então, é uma série de coisas que a gente envolve uma página, né? Envolve o que? O localizador, ou identificador uniforme, a URL, ou URL, desculpa, ORI, ou URL, tá? Envolve o HTML e o protocolo HTTP, tá? Aqui, olha só como que era uma página antigamente, tá? Essa página aqui é bem antiga, perceba que não tem uma qualidade tão boa, porque lá no começo da web 1.0. Aqui, o que acontece? Nessa web 1.0, né, os componentes para a web alcançavam, deixa eu diminuir um pouquinho essa letra, tecnologia aberta disponibilizada gratuitamente a todos. Então, em 98, a Google inovou. Então, a Google começou a investir nessa área, né? A Google inovou com algoritmos. O que é algoritmo? Linguagem de programação, que trouxe melhoria, né, significativa do desempenho. Ou seja, começou, né, o desempenho de simplicidade e pesquisa na web, baseando-se na linguagem padrão HTML. Então, ele foi quando surgiu o navegador aí, né? O Google da vida, que a gente chama, né? De pesquisa, onde você consegue localizar esses nó, esses endereços, tá? Então, a ideia da Google, a sacada da Google foi isso em 98, tá bom? Na linguagem, claro, padrão HTML. Lembra? O navegador interpreta a linguagem HTML. As pesquisas do Google trouxeram mais expectativa e hiperlinkagem no uso da web, relacionando pessoas, produtos, serviços, criando novas interações e novos mercados. Ou seja, a partir daí, explodiu, né, a internet, as páginas, a web. A web surgiu, né, em cima da internet, explodiu em 98. Tá? Ficou mais fácil as pessoas localizarem, encontrarem o que deseja, né, e postarem também os seus endereços eletrônicos aqui, para que você possa achar. O que seria isso? Essas páginas que a gente está acessando aqui, tá? Ok? Então, foi daí que começou nessa explosão da tecnologia. Depois já veio a Web 2.0, que aí cresceu, né, mundialmente falando, né, foi muito rápido a explosão, que aí começou o pessoal a partir para a web, né, a se interessar, a navegar na web, né. Então, o YouTube foi um carro-chefe aí de explosão, tá? Que aí começou muita gente a entrar nesse mesmo site, né? Começou a compartilhar música, no caso do YouTube, que aí foi crescendo, crescendo cada vez mais. Tá? E hoje é um dos sites aí mais acessados do mundo. Tá? O Facebook também pegou essa onda, né? Que eu já mostrei aqui, também explodiu, né? É um dos
mundo que a gente chama de presente, né, que está até hoje, que é o 2.0, o Web 2.0, chamado Web 2.0, né, todo mundo, muita gente acessa simultaneamente esse endereço eletrônico do Facebook, certo? Também tem o Wikipédia, também dá muita gente acessa o Wikipédia, né, nos dias de hoje, que é classificado como Web 2.0. Bom, a Web 2.0 está mais próximo da visão original. Então, o que ele queria? Conectar as pessoas, compartilhar informação, interação, né, comunicação global. Né? Então, ele quis que surgisse aí um compartilhamento mundial de informações. Resumindo, seria isso. E foi o que aconteceu até hoje. Né? Hoje a gente fica sabendo tudo que está acontecendo no mundo em questões de segundos. Né? Por questões da web, pela criação, né, da web aí, graças a esse cara aqui, Tim Berners-Lee, tá? E aí a gente chama a web do futuro, 3.0. Claro, isso aqui já está um pouco defamado, mas assim, ainda persiste nos dias de hoje. E o que aconteceu com a web 3.0? A evolução, né? A próxima evolução, não só na revolução, será linkagens de dados dispositivos, novas formas de interação e combinação de dados para conseguir informações e ideias nunca antes possível. Nova maneira de conectar a internet através de variedade de dispositivos. Aí o que aconteceu? Isso alavancou o quê? Os smartphones da vida, né? Que aí você consegue, né, acessar a web não só por computador, mas por tablet, celular, né, televisão. Então, isso foi espetáculo, né, que é o futuro mesmo, né? Não tem como mais a gente fugir disso. Então, você tendo a internet, você consegue navegar aí através da web. E nesse futuro, nessa web 3.0, surgiu o quê? A W3C. Por quê? O que aconteceu? Com a explosão tão grande desse mercado, desse nicho, o que aconteceu? Precisou criar, né, padronizar algumas coisas, né? Precisou padronizar as buscas, não só escrever uma palavra qualquer para que você pudesse localizar o que realmente te importava. Então, a W3C surgiu, que é uma empresa, eu vou acessar aqui para que vocês possam ter conhecimento. Ó, W3C. Ela tem um site oficial que é uma padronização de sites, tá? O que o site lá, ó, W3C Brasil, olha lá, né? O que essa empresa, o que esse site faz? Vamos verificar aqui. Deixa eu abrir ele aqui. Tá? Vamos aguardar um pouquinho, que é w3c.br. Olha só. Então, para que não ficasse uma bagunça, vamos dizer assim, tá? Então eles criaram essa empresa, né? Aqui fala, ó, criaram essa empresa para quê? Para padronizar, né, esses endereços eletrônicos. Então, se você vir aqui, ó, pré-web aplicações, notícias, então há uma série de requisitos do que você pode e não pode, né, não ter num site, ó, o HTML5. Então, veio para padronizar, tá, esses endereços eletrônicos, porque senão ia virar uma bagunça geral, né? Imagina o mundo inteiro, cada um fazendo do seu jeito, né? Ó. Você tem a home aqui, onde explica o que a empresa faz, o que é, ó, sobre, tá? Então, compensa você dar uma lida aqui, ó, tá? É uma equipe em tempo integral, o público trabalha junto ao desenvolvedor padrões para o web, liberando pelo inventor Web Team Berli, tá vendo? Ó? Então, tá aqui, ó. Não sou eu que estou inventando, tá? Então, foi criada uma série de diretrizes para que fosse padronizada essas páginas, essas navegações na web, tá? Na web. E aí vem a questão da semântica, né? Então, por quê? A web é um endereço eletrônico, só que precisaria, né, de um endereço pertinente à nossa linguagem, né? Como assim? Por exemplo, quando você acessa um site, percebam que, ó, que você escreve, né, a semântica uma palavra normal, né? Então, por exemplo, se você quiser entrar aqui no site, ó, você escreve um texto, tá? Você escreve um texto. Então, precisaria ter uma identificação do que o homem entende, tá?
Então, o que acontece? Precisou, né, ter um identificador do perfil do usuário, ou seja, tem que ser a palavra que a gente entende, né? O português, o inglês, o alemão, o chinês, assim por diante, tá? Então, vem aí as transformações. Por quê? Um endereço eletrônico, às vezes, ele pode ter um endereço eletrônico, claro, mas você pode criar um domínio. A gente chama de domínio. O que é domínio? Um nome para o seu endereço. Domínio de site, ó. Vou colocar aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Na W3C explica tudo isso também, lá tem tudo isso lá dentro, as informações. Então, você tem um endereço eletrônico, mas esse endereço, às vezes, não é compreensível para muita gente, é difícil da pessoa guardar. Por exemplo, uma sequência de caractere lá. Meu endereço é 1345ABC2. Então, fica difícil da pessoa localizar isso para você. Então, o que acontece? Surgiu aqui, ó, o registro, domínio, que é você colocar, criar, ó, registro.br, ó, você colocar um nome, né? Dar um nome, uma semântica, o nome é plausível, que todo mundo entenda, né? Então, o Facebook, por exemplo, www.facebook.com é um nome, que é um domínio, mas por trás do endereço eletrônico é outro, né? Ele tem outras características, que não vem ao caso a gente discutir aqui. Então, quando você for criar uma página, colocar na internet, você precisa identificar ela através de um domínio, tá? Tudo bem? Que é a semântica, que é um identificador, tá ok? Bom, e aí, no surgimento, deixa ele carregar aqui para mim dar sequência ao conteúdo. A internet está lenta. Deixa ele abrir aqui. O site é registro.br, onde você, por exemplo, não pode ter um nome igual, um site igual, uma página igual, um endereço eletrônico com o mesmo nome, mais de um, né? Então, para isso, o que acontece? Olha lá, está aqui o site, pode registrar, você digita o nome aqui, pesquisa o domínio e ele vai falar se já existe ou não. Tem que ser único, é um perfil do usuário, um identificador único, tá? Não existe dois sites com o mesmo nome. Bom, não pode ter. Então, você cria domínio BR, por isso que você vê sites como, por exemplo, site.br, site.com.br, site.com, então você cria os domínios, né, e um nome para ele, tá? Ah, eu quero um domínio só BR, eu quero um domínio, por exemplo, .com e assim por diante, tá? Então, eu aconselho vocês dar uma entrada aqui, uma pesquisada, uma lida no conteúdo, tá? A explicação aqui no site. Olha lá, registro.br, você pode criar, tem o site.com. Então, aí vocês vão entender um pouquinho sobre esses domínios, o que significa. E aí, o que acontece? Surgiu a questão não só de texto, né? Começou a surgir o quê? Vídeos na web, música na web, imagens, né? Começou uma gama gigante de tipos de documentos disponível na web. E também começou o web móvel, né? Que aí já entra a parte que eu falei, né? De hoje em dia, qualquer lugar você tem acesso aí através de aparelhos como smartphone, tablet e assim por diante, tá? Então a fonte está aqui, ó, web híbrido, que é informações cotidianas da pessoa, acessível em qualquer lugar do dispositivo. Está aqui tudo no site, ó, w3c.br. Bom? Então esse é o futuro. Você precisa entender essas questões de como funciona, o que compõe uma página de web, né? Um website, o que ele compõe, tá? Tudo bem? Então, esse desenho que eu fiz aqui, ele representa aí, resumidamente, tudo que compõe um site. As suas páginas, a sua URL, o seu protocolo, o seu endereço, que aqui no caso é a semântica, né? www.facebook.com, certo? E como que navega, como que é navegado, como é que é feito essas páginas, como que é achado essas páginas através de hipertexto, hiperlinkagem, né? Hiperlinkagem que foi falado aqui atrás, ó. Aqui, ó, hiperlinkagem através da linguagem, né? Linguagem hipertexto, marca linguagem que é o HTML aqui. Então,
As páginas a gente vai desenvolver aqui daqui para frente, nessa disciplina, né? Nós vamos aprender a linguagem HTML, a princípio. Só ela, tecnologias, mas a princípio a gente vai aprender a linguagem HTML, que está aqui no final desse slide, tá? Aprendendo HTML. É a partir de agora que a gente vai pôr em prática, né, esses conceitos vistos aqui nesse slide, tá? Então, só que para que você possa ter uma noção, deixa eu abrir aqui. Olha só. Eu fiz aqui, ó, rapidinho, uma página, né, ó, tá? Uma página, certo? Uma página aqui, né? Se você inspecionar, botão direito, ó, e inspecionar, você vai ver o código aqui por trás, ó. Olha só. Olha o código aqui, ó. É bem simplesinho, tá? É só o código aqui, HTML, para que você possa ver. Então, esse código que vocês estão vendo aqui fez essa página aqui do lado, ó. Visualização dessa página, através do navegador, né? Aí o navegador de sua escolha, existe vários mercados aí, tá ok? Então, esse é o que eu queria passar para vocês, a parte de evolução, e na próxima aula a gente vai começar, né, a aprender, né, a escrever código, né, hipertexto na linguagem HTML para criar páginas aí web. Ok, pessoal? Tudo bem? Então, eu queria que eu vou ficar por aqui e qualquer dúvida vocês podem me chamar na plataforma, né, que eu estarei ajudando vocês aí. Um grande abraço e até mais, pessoal.